E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa terceira aula do curso de Fisiologia, vamos entrar agora nos aspectos da fisiologia celular. Nós vamos dedicar uma série de aulas para falar de vários processos fisiológicos que ocorrem nas células. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos fagocitários. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar os conceitos gerais para a gente entender o que é a fagocitose e a importância dela para as nossas células, e vou mostrar o que é a endocitose e a exocitose, que são os dois processos da fagocitose. Beleza, turminha? Então vamos começar aqui falando o seguinte, vamos pegar uma célula. A célula, ela tem uma comunicação extensa com o meio exterior. Então ela precisa internalizar moléculas e externalizar moléculas. E nós temos dois tipos de moléculas, duas grandes classes específicas que nós podemos transportar, que são moléculas pequenas e moléculas grandes. No caso de moléculas pequenas, o transporte dela para dentro e para fora da célula depende de uma série de fatores. A primeira condição é o transporte para dentro ou para fora da célula simplesmente por difusão através da membrana plasmática. Uma série de moléculas pequenas conseguem fazer isso, dado a sua solubilidade em lipídios. Então, são moléculas lipossolúveis e elas conseguem transitar tranquilamente, até mesmo porque a membrana de uma célula é uma bicamada lipídica lipossolúvel. E lipossolúvel consegue atravessar lipossolúvel, beleza? Porém, existem moléculas que não são lipossolúveis, e sim hidrossolúveis. Então, elas vão ter uma barreira física que é a própria membrana citoplasmática. Mas elas precisam ou entrar ou sair de uma célula. Para tanto, para a realização desse transporte, nós temos proteínas chamadas de transportadoras que vão fazer com que esta molécula pequena, que seja hidrossolúvel ou com carga ou sem, seja transportada para dentro ou para fora da célula. Ok? Agora, se porventura nós quisermos transportar para dentro de uma célula uma proteína ou, por exemplo, uma bactéria, dado ao tamanho desta molécula, é impossível que esta molécula seja transportada simplesmente por difusão simples ou por transportadores proteicos. Então, o tamanho influencia muito no transporte. Mas isso não significa que as proteínas ou as bactérias não possam ser transportadas para dentro das células. Elas utilizam um mecanismo diferente. Portanto, a gente sabe que elas podem sim ser transportadas para dentro. Da mesma forma, proteínas ou outras macromoléculas, como por exemplo polímeros, podem ser transportados para fora de uma célula. Só que o processo de transporte não envolve nem a difusão simples, nem a difusão facilitada, ou transporte ativo, por exemplo, que vai ser mediado para moléculas pequenas. Quando nós falamos de transporte de moléculas maiores para dentro de uma célula, nós estamos falando do processo de endocitose. Então, endocitose é um processo fagocitário na qual internaliza moléculas maiores. E no caso da externalização dessas moléculas, nós chamamos de exocitose. Ok? Então, são dois processos para transporte de moléculas grandes. E a gente vai ver com detalhes cada um deles, começando aqui pela endocitose. Então, como eu falei para vocês, a endocitose é o processo pela qual a célula internaliza moléculas ou outras coisas que sejam grandes demais para serem internalizadas via transportador. Então, essa é a definição clássica de endocitose. E aí a gente tem dois tipos gerais de endocitose que nós podemos determinar. O primeiro exemplo é a fagocitose e o segundo, a pinocitose. A fagocitose é a endocitose de partículas sólidas. Então, nós consideramos partículas sólidas na qual tem um diâmetro maior do que, por exemplo, uma proteína. Levamos em consideração uma bactéria ou, por exemplo, um colóide disperso, que é visível a olho nu. E a pinocitose é a fagocitose, entre aspas, a endocitose de fluido extracelular. Não significa que neste fluido extracelular nós não tenhamos partículas sólidas, mas elas são bem menores
e nesse caso você acaba englobando aí um pouco de fluido para fazer a internalização desse fluido, tá ok? Então vamos entender como é que acontecem esses dois processos, olhando primeiro aqui para a fagocitose. Então é um processo resumido que nós temos aí, né? Por exemplo, no caso dessa partícula sólida, nós temos aqui uma bactéria, ou por exemplo um colóide. Essa bactéria ela vai entrar em contato aqui com a membrana citoplasmática da célula, e aí uma série de sinais que a gente vai ver daqui a pouquinho vão ser mediados para que essa membrana fique invaginada, ou seja, ela dobre para dentro e comece a formar uma vesícula. Essa vesícula formada aqui com uma partícula sólida, nós chamamos de fagossoma ou fagossoma. No caso da pinocitose, nós temos também a ideia do mesmo processo, né? Só que daí a gente só tem uma depressão aqui da membrana citoplasmática para novamente formar essa vesícula. Nós não precisamos englobar aqui externalmente aqui essa partícula sólida quando nós falamos de pinocitose, porque é um fluido líquido que ele causa uma pequena depressão e aí a membrana se funde e forma essa vesícula aqui. No processo de pinocitose, nós temos a pinocitose mediada por receptor. Na verdade, não só a pinocitose, mas a fagocitose também é mediada por receptor, que depende aí de uma série de sinais que estão na superfície aqui da membrana, que vão dar sinais aqui para uma região interna, que possui uma série de proteínas, para formar essa vesícula. Okay? Então vamos entender aí como funciona esse processo. Então vamos pegar aqui novamente na endocitose. A gente sabe que as regiões onde ocorre a endocitose são revestidas por uma proteína denominada de clatrina, na qual é responsável por invaginar a membrana celular. Estas regiões são denominadas de depressões revestidas. Então são regiões específicas da célula onde nós temos essas depressões. E é aí que vai acontecer o processo de endocitose. Então, para a gente entender, vamos pegar aqui um processo simplificado de sinalização da endocitose. Então, nós temos receptores, né, receptores que ativam a endocitose mediado a um ligante. Então, esse aqui é um receptor de endocitose. Quando esse ligante se liga neste receptor, ocorre uma modificação conformacional nesse receptor para que ele seja fosforilado por essa proteína chamada de GRK. Eles põem alguns sítios aqui de aminoácidos para que essa proteína faça a fosforilação desta região. Quando o receptor estiver fosforilado, existe uma proteína chamada de beta-restina que vai se ligar aqui nesses fosfatos que foram introduzidos pela GRK nesses aminoácidos. E quando ela se liga nessa região, vai ocorrer uma interação para permitir que as proteínas da clatrina comecem a se associar a esta região da membrana. Então ela começa a se ligar tanto na membrana como na beta-restina, né, que ela vai sendo passada aqui para essa depressão revestida. E ela vai puxando para dentro essa porção da membrana até formar uma vesícula. Quando se forma uma vesícula, existem uma série de proteínas que vão fazer a fusão dos lipídios aqui dessa membrana, né, para fazer com que ele seja liberado como vesícula para dentro da célula que caracteriza o processo de endocitose. Beleza? E aí a gente consegue ter uma imagem tridimensional desse processo do revestimento de clatrina. Você vê então que nessa região nós já temos a presença dessa proteína, tá certo? Aqui a gente tem a microscopia eletrônica de transmissão para a gente conseguir enxergar isso aí. E ela vai notadamente puxando a vesícula para dentro da célula até formar uma esfera que corresponde aqui a essa vesícula que é revestida por clatrina. Então veja, o processo de endocitose ele depende do receptor que ativa a endocitose, a GRK, beta-restina e a clatrina. A clatrina que vai fazer com que a vesícula seja internalizada. Beleza? Agora, falando da exocitose, a exocitose é um processo inverso, que é o processo pelo qual a célula libera produtos intracelulares que seriam grandes demais para serem liberados por transportador ou por difusão simples. E aí a gente dá uma olhada aqui nesse esquema que nos dá uma noção de como vai acontecer a exocitose. Da mesma forma que ocorre a endocitose,
A exocitose é um processo semelhante, só que o passo é inverso, que é do citoplasma para o meio extracelular. Então nós temos uma vesícula que vai se fundir aqui com a membrana e vai liberar uma série de componentes para o meio extracelular, para posteriormente ele ser encaminhado aí para a circulação. Hormônios geralmente são liberados desta forma. E aí, no processo de endocitose, ela é mediada por uma sinalização dependente de cálcio. E o cálcio ele vai dar um sinal em proteínas específicas chamadas de SNARs, que são responsáveis por fundir a vesícula intracelular com a membrana plasmática. Tá, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nesse esquema para a gente entender como funciona. Uma vesícula que é direcionada para exocitose, ela tem alguns componentes importantes, como por exemplo a sinaptotagmina e a sinaptobrevina. Quando essas proteínas estão presentes na vesícula, significa que essa vesícula vai ser direcionada para ser secretada pela célula. Na membrana da célula, nós temos também outras proteínas, como a SNAP25 e a sintaxina, que vão interagir aqui tanto com a sinaptotagmina e a sinaptobrevina. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a interagir aqui com esses dois componentes. Porém, quando esses sítios da sinaptotagmina, C2A e C2b, interagem aqui com a sintaxina e os lipídios de membrana aqui da superfície celular, essa interação ela é muito fraca. Para que ela possa ser intensificada, é necessário a entrada do cálcio nesse processo. Então, o cálcio ele vai se ligar aqui com esses subsítios aqui da sinaptotagmina e vai começar a forçar a estruturação da vesícula com a membrana citoplasmática. Com isso, ela vai começar a se fundir e estas proteínas que estão ligadas aqui com a vesícula e com a membrana citoplasmática vão atuar como se fossem um zíper, vão puxar para as laterais dessa vesícula, fazendo com que elas comecem a se fundir. Então vai começar o surgimento de um poro, o poro vai se expandindo até a vesícula se fundir completamente aqui com a membrana e expulsar esse conteúdo aqui para a face do meio extracelular, tá ok? E aí a gente perde essa estrutura aqui da vesícula porque ela se funde com a membrana. Quando ela terminou de se fundir com a membrana, o título de cálcio dessa região vai começar a diminuir para fazer com que essas proteínas se dissociem da membrana para que ela possa aí atuar na secreção de outras vesículas, possa ser reincorporada aí em outras vesículas. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Não esquece de se inscrever no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem também o canal do YouTube e a página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabum, de Nutrição como um Modo de Vida. Participa lá também do canal do YouTube e da página deles. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Certo, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.